nesse momento que a gente está vivendo, porque as pessoas ficam mais perdidas. Eu vejo assim que as pessoas ficam mais perdidas com o que vai fazer com os funcionários do que realmente o que vai fazer com a empresa, né? A clínica, Porque né? com a clínica, porque é uma tensão, né? Porque a gente é responsável por bastante gente, né? E ali fica uma E, tensão do que eu vou fazer. e é uma Dove tudo fechado, né? Mas também a gente Sim, tem que pensar no bem-estar de todo mundo, por mais que a gente queira estar trabalhando, fazendo as atividades normais, a gente não pode colocar mais ninguém em risco, né? exatamente. É um dilema que a gente está vivendo, né? Eu vi que tem uma perguntinha ali se vai ficar gravado. O Instagram tem uma ferramenta no final para gravação que nem sempre funciona, gente, mas nós estamos é, tentando, né, Tentando. se preparando para tentar deixar isso gravado. Então, se ficar gravado, sim, disponibilizaremos, tá? A gente está testando duas ferramentas aqui, porque como é um vídeo grande, quando é vídeo pequeno, é fácil, mas a nossa live é de 1 hora, então se der algum problema, não temos como prometer, mas se não der, teremos Sei. gravadinhos, tá? Vamos se apresentar, porque nem todo mundo conhece a gente, Vamos lá, então claro, vamos. pode começar. Então, gente, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gleice, trabalho com gestão e marketing de clínicas. E hoje a nossa live é em conjunto com o Anderson Constanza. Se apresenta aí. Eu sou o Anderson, sou sócio da Constância Contabilidade. É, a Constância em si já fez uma pancada de cursos, né? Eu nunca gosto de falar que eu sou, eu sempre gosto de falar o que a Constanzo é. Então, a Constanzo é formada por um time de advogados, contadores, administradores e pessoais muito afim de trabalhar. Então, principalmente os nossos colaboradores, né, os nossos funcionários, eles hoje estão assim dando o maior apoio possível nesse meio de loucura. Você imagina um escritório de contabilidade como que fica nesse momento, né? Porque todo mundo recorre a gente para falar, e aí? E agora? O que eu Mas faço? exatamente, mas hoje a gente está mais ou menos igual a bolsa, né, de valores, né? Que ação que eu aplico? Não faço a menor ideia. A gente vai Cada indicar dia. as melhores opções, mas não que vai ser sempre certeiros em todas, né? A gente sempre tenta acertar, mas talvez a gente passe raspando em algumas e acerte em cheio outras. Essa é a nossa proposta aqui hoje também. Bom, gente, então hoje a gente está aqui para trazer para vocês aí uma luz no meio de toda essa confusão, para que a gente consiga, de alguma forma, trazer um pouquinho de calma para todo mundo, de ações mais pensadas, porque tem coisas que dependem da gente e tem coisas que não dependem. Então, nós vamos falar do que a Exatamente, gente pode fazer, né? O que exatamente. você, como dono de clínica, tem que pensar agora, tem que tomar decisões e entendendo que essas decisões a cada semana podem mudar. A gente vai tomar uma decisão agora baseado nesse cenário, e aí semana que vem pode ser que você tenha que tomar outra, e assim vai indo. Mas o importante é que você vá tomando as decisões e não espere acontecer para ver lá na frente o que vai dar, o que poderia ter sido feito, né? Exatamente. Na verdade, assim, o que a gente vê bastante é que tudo que a gente falar hoje, como você falou, pode ser que amanhã esteja tudo diferente. Vai depender muito de como essa epidemia evolui. Então, a gente tem frentes que, nossa, é absurda, ou outras pessoas falando, nossa, isso não é tão grave. Então, a gente fica um pouquinho no meio do fogo cruzado e a gente vai fazer escolhas. A gente é obrigado a fazer escolhas. Então, a gente vai fazer Eu acho escolhas que são escolhas ponderadas. Aí, o que a gente está fazendo para a gente fazer uma coisa mais bacaninha? Toda vez no nosso site, toda vez que sai uma legislação nova, que alguma medida do governo é tomada, a gente publica no nosso site, está na página principal, atualizando todo mundo. Então pode ser que a gente saia daqui com decisões que na segunda-feira elas podem ser diferentes, né? Ou podem ser E como ajustáveis, enfim. a gente está falando o Brasil todo, né? E a gente também tem decisões que são Sim, locais.
Isso Sim, cada um tem que exatamente. acompanhar aí na sua região, né? Eu acho que a primeira pergunta que está todo mundo fazendo, antes de eu fazer a pergunta, Anderson, fala aí o site que é para todo mundo. Isso, ele acabaram de perguntar, qual o site? Então Qual o vamos lá, é site? Alguém me diz, por favor. www.constanzo, constanzo.com.br. Se Isso. vocês entrarem, inclusive agora, tá lá já um mapinha da nossa conversa de hoje. Não que a gente vai seguir, mas é só é um roteiro, na verdade, para ninguém ficar perdido. Perfeito. Eu acho que a gente pode até dar uma descrição aí desse roteiro, quem vai acompanhar a gente até o final. Nós vamos Sim, começar com a pergunta básica, né? Se temos que fechar ou não, né? E depois disso a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de impostos, o que que muda, o que que não muda. E aí a parte dos funcionários, que eu acho que é a maior preocupação de todo mundo, os modelos, o que a gente pode fazer. Então vamos lá para a primeira pergunta. E aí, tem que fechar ou não essas clínicas? então, efetivamente, tudo que está sendo obrigado a ser encerrado, a fechado por um tempo, são os órgãos públicos. Então, hospitais que têm essa parte de odonto, ela acaba sendo obrigada a fechar e só atendendo parte emergencial. Para as clínicas privadas, ainda não há, pode ser que haja, né? A gente trabalha com grandes partes do Brasil, pode ser que alguma região já tenha alguma coisa contrária, mas na maioria que a gente ficou sabendo, não há necessidade de fechar a clínica. Há uma orientação preventiva para que só seja atendido consultas emergenciais. Então, é uma precaução, digamos assim, basicamente, tá? E aí eu acho que é É, interessante o seguinte, se você abrir a sua clínica, as pessoas estão tão aflitas com isso, você sai na rua, tá todo mundo de máscara, eu vim andando pro escritório agora para fazer essa live, e porque meus filhos estão em casa, ia ser muito difícil. Hoje eu estava conversando com o Fernando Timura, fazendo uma reunião, de repente entra o Gustavo e a Mel falando com ele, assim, né, que são os meus filhos. E aí eles curtiram, tal, conversaram, mas ia ser impossível a gente falar hoje lá, que eu achei que ia ser um grande desafio já. Então, acho que assim, esse vai ser o desafio de todo mundo. Tá todo mundo trabalhando em ex- casa, né? Todo mundo com os exatamente. filhos. Mas se você vai abrir a sua clínica, porque por todo mundo estar meio preocupado, é interessante você deixar claro que a sua clínica se preocupa com o que está acontecendo. Então, assim, ao receber algum paciente na clínica, você pega já e vai com ele até o banheiro e fala, olha, nosso protocolo hoje, por conta do corona, é que o paciente chegue, lave as mãos. Se tiver aqueles aventais de médicos, sabe, que são abertos atrás, descartáveis, colocar em cima da roupa, porque a roupa também pode estar contaminada. Então, toda vez que ele vai sentar o paciente vai sentar na cadeira da recepção de espera, pega o álcool gel, passa, demonstra que vocês estão preocupados para que ele se sinta confortável, porque hoje ir a um dentista e ir a um consultório médico, as pessoas ficam mais aflitas ainda, porque o contato é muito próximo. Então, toda parte, todo mapa que ele vai, se você for limpando antes dele sentar, eu acho que já demonstra essa preocupação, tá? A gente tem que pensar também, gente, assim, no momento em que você não para o atendimento, eu entendo porque por causa da questão financeira, né? Mas manter a clínica aberta também custa. Então, Sim, tem que fazer esse cálculo, porque você vai ter que levar funcionário para lá, é água, é luz, você não vai atender com volume, não tem como. Será que os seus profissionais vão para lá para atender? Porque também o profissional vai acabar não querendo ir, né? Então eu acho que tem que pensar, você pode também estar se colocando numa posição de risco. Aí você vai para sua casa, acaba levando esse risco para dentro da sua casa. Então, por mais que todo mundo queira muito trabalhar, né, que todo mundo esteja cheio de contas para pagar, a gente tem que entender que uma parada talvez seja a melhor solução realmente nesse momento. Apesar que fica a decisão aí de cada um. Se nem o governo proibiu, não é a gente que vai sim. definir isso. Mas eu A acho nossa importante sugestão, você a nossa, pesar em tudo, né?
A nossa sugestão são 10 dias de parada, a contar de segunda-feira, tá? Essa é a sugestão da Constanzo, que a pessoa pelo menos pare 10 dias. E as normativas dos governos estão saindo, né? Eu já vi de Sim, Goiânia, Goiás, eu já vi a normativa para fechar, Osasco fez agora também, então vai ficar cada vez mais difícil, não vai ter transporte público, né? exatamente. E É o aí vem ponto que a minha gente vai sugestão para colocar também. vem minha sugestão para vocês, assim, aproveitem esse momento para cuidar da parte administrativa do consultório, porque é uma parte que a gente vai fazendo tudo na correria, não consegue parar, então assim, vai ter que parar, não vai ter jeito. Então, já que parou, vamos organizar, porque o seu sistema é online, você consegue acessar de onde você estiver, dá para você fazer levantamento de cadastro que não está legal, você ou a sua recepcionista, a sua equipe, consegue fazer cadastro. Imagina a gente mandar mensagem para os nossos pacientes para saber se eles estão bem. Agora não é mensagem de você quer vir, você precisa marcar, agora é mensagem de relacionamento. Então é momento da gente fazer os levantamentos de quem tem que retornar, de lista de ortodontia, pacientes que ficaram devendo exame, que não voltaram, orçamentos. Tem muita coisa que dá para fazer, dá para você preparar vídeos, né? Esse momento nas mídias sociais, está todo mundo ligado nas mídias, então aproveita esse momento das mídias, não para vender, mas para ensinar. É o momento em que você vai falar sobre autocuidado, sobre prevenção, é o momento de você mostrar seus valores. Então tem muita coisa para fazer nesse período parado. Vamos aproveitar cada minuto. E aí eu acho que a gente pode ir para a segunda pergunta, que é sobre imposto, né? O que que muda de imposto, Anderson? Na verdade, assim, eu queria colocar aqui antes, até agora o governo, ele não anunciou uma prorrogação de prazo para o imposto de renda de pessoa física, então está tudo normal. É interessante as pessoas acelerarem esse processo do imposto de renda de pessoa física, reunindo documentação, para não ficar aguardando, achando que vai haver uma prorrogação desse prazo, tá? A gente acha que não, pode até ser que sim, mas a gente acha que não. Falando um pouquinho dos tributos, o que mudou? Tem uma coisa muito legal que eu acho que é interessante todo mundo saber. A Receita Federal, assim como Prefeitura e todo mundo, eles fazem o seguinte: quando eles anunciam uma medida, para você que tem clínica, eu acho que a gente pode fazer uma analogia, é como se você entregasse um orçamento para o paciente. Então, quando o governo vai lá na televisão, e ferra a gente, né, por causa disso, ele vai lá na televisão e fala, putz, agora você não vai precisar pagar o Simples, vai pagar não sei o que lá, vai o fundo de garantia, vai pagar só no final do ano. Isso, na verdade, é só um anúncio, ele não serve para nada, só para propaganda e acalmar as pessoas. Só isso, ele só serve para isso. Então, na sua clínica, é como se fosse um orçamento. O orçamento, ele, na verdade, pode acontecer ou não. Quando o governo, depois, ele tem um trâmite para você fazer uma lei que vai, na verdade, regulamentar aquele anúncio. Então, o governo já falou sobre várias medidas, só que, assim, algumas estão regulamentadas da parte trabalhista e da parte de impostos é apenas a prorrogação do Simples. E não é o de hoje, porque vence um hoje. Venceu? Está vencendo um hoje. Esse tem que pagar o de hoje. E é só para optantes pelo Simples. Não é para livro caixa, não é para lucro presumido, não é para lucro real. Então, só optantes pelo Simples. A partir do mês que vem, você tem a opção de pagar em outubro, maio, você tem a opção de pagar em novembro, e abril, né, maio e junho, você tem a opção de pagar dezembro. Só que assim, provavelmente vão ser meses quase sem imposto a pagar, né? Acho que Porque essa que é a questão, porque vai fechar, exatamente, vai fechar a clínica. Então, assim, o governo deu uma medida que não vai resolver muito, na verdade, né? Essa que é a questão. eu acho Mas que quanto... vai ajudar quem é comércio e tiver ainda um atendimento, né? Mas mas as estão fechando clínicas. todos, principalmente São Paulo. São Paulo precisou fechar. Né? É Uhum. lógico que ele vai ajudar. Se a gente se recuperar rápido, vai ajudar.
Isso vai ajudar com certeza. Mas agora, nesse momento, não ajuda muito. Tá? A gente Tá. espera que isso passe logo para ajudar. Então, quem é pessoa física continua fazendo livro caixa e os recolhimentos normais, Normal. E né? aproveitando Não do muda. livro caixa, sempre o recolhimento é mensal de livro caixa. Eu estou cansado de ver dentista fazendo recolhimento anual. Não Médico pode. também. Médico também. Vai chegar Aham. uma hora que a Receita vai pegar isso e vai tributar e vai ser bem sério, assim como tributaram toda a parte de INSS, né, dos dentistas e médicos que faziam livro caixa e não pagavam mensal. E agora a arrecadação do país vai cair, né? Então, que vão em Muito, cima de erros, isso não vai ter dúvida. A gente tem que andar direitinho aí para não correr esse risco. com E aí, então, certeza. vamos chegar na parte que está todo mundo desesperado, que é saber os funcionários, o que a gente faz com os nossos funcionários. Vamos lá, essa parte é uma parte mais delicada, né? É o seguinte, a lei trabalhista, a CLT, ela não foi alterada. O que aconteceu? Ela foi flexibilizada. Então, assim, lei é lei. Ela você não pode mudar a lei. O que aconteceu foi alguma flexibilidade para encaixar nesse momento que a gente está vivendo. É só isso. Tá? Então não é uma questão de mudou a lei. Não mudou a lei. Só flexibilizou. Uma parte que a gente pode começar, que acho que é a parte mais falada hoje, né, que eu vejo assim, pelo menos ali no WhatsApp do escritório, Gleice, é a parte de redução de jornada de trabalho. Essa parte é uma Uhum. parte muito delicada, gente. Não é só uma parte delicada, porque assim, existe uma vantagem para a clínica, mas lá na frente pode ter uma desvantagem tremenda para o funcionário, que ele vai perder as férias. E aí ele não vai receber um terço sobre férias. Como que funciona essa questão? Então, assim, hoje a redução de jornada de trabalho, ela só pode acontecer com um sindicato. Isso não mudou, tá bom? Então, Então, a pessoa que optar tem que conversar com o contador tem que entrar em contato com o sindicato e tem que ter por escrito esse e aí, acordo. na verdade, assim, a empresa, ela vai até o sindicato fazer um acordo e firmar um acordo lá. Ou o sindicato vai Uhum. até a empresa. Então, basicamente, assim, essa não é uma opção que é interessante. Hoje, não vejo. A redução máxima prevista em lei é 25%, e com a redução, o salário não pode ser inferior a um salário mínimo. Então, basicamente, essa para mim não é uma opção. Ok. É porque o governo está divulgando muito isso, que ele vai pagar uma parte para o trabalhador, né? Acho Exato, que é uma das notícias que estão mais correndo mesmo. Então, você não aconselha, porque primeiro tem que ter esse acordo com o sindicato, nem sempre vai ser rápido isso. Segundo, a o gente não vai sindicato está conseguir uma redução fechado, muito grande. Não vai conseguir uma redução muito grande, porque continua no salário mínimo e normalmente os funcionários que trabalham em clínicas não ganham dois, três salários mínimos, então não vai ter essa redução exatamente, tão exatamente. grande. E depois a gente vai ter problema lá na frente com um terço sobre férias do funcionário, é isso? Na verdade, o impacto grande, o que vai acontecer é a relação de você não ter autorização para seguir com isso. E aí depois, se você segue com isso com uma redução, o funcionário pode ingressar com uma ação na justiça e requerer todo esse prazo. Essa é a questão maior. Não é nem Tá. relação de um terço, né? Nem relação de banco de horas, é a relação da pessoa requerer isso com multa. Então é a incerteza que lá na frente pode virar contra a clínica. Exatamente. Porque isso não é legal hoje, tá? Uhum. E eu não estou vendo um cenário do governo mudando isso. Tá. Para quem está mandando as perguntas, gente, a gente falou lá no começo, podem mandar, não tem problema, e nós vamos responder lá no final da live, porque às vezes a gente vai passar pelo tema, né? Aí lá no final a gente Exatamente. vê o que ficou em aberto e volta. Então não tem problema, a gente está anotando aqui e depois a gente responde para vocês. Até tem Aí uma então, boa aqui que eu acabei de olhar. Tá falando assim, eu abro mão do meu salário e o funcionário não abre mão do dele. Só que tem esse uma então coisinha na é o CLT. Não, tem uma relação da CLT que fala, o empregador assume o risco, o empregado não. É por isso que a o gente abre empregador mão do nosso salário.
É, a gente Exatamente. assume o risco de tudo, né? O De dono da tudo, clínica é o de tudo. empreendedor. Se o cliente não pagar, o prestador que prestou o serviço não tem nada a ver com isso, é você que assume Exatamente. também. Então, esse é o preço do Exatamente isso. empreendedorismo, não tem como. E se a gente pensar, as clínicas têm muitos prestadores de serviço, outros médicos, outros dentistas, que também ganham Sim, sob produção, que também vão ficar sem ter o que esses vão ganhar perder. nesse momento, né? Porque a clínica às vezes até tem um caixa de alguma coisa predatada, cartão para cair, né? Mas e a pessoa que ganha sob prestação, que ganha sob diária também vão perder. Então, gente, tá todo mundo perdendo, ninguém ganha, tá todo mundo perdendo. Isso vocês não tenham Deixa eu fazer dúvida. um, deixa eu fazer um parênteses. Eu estou vendo bastante perguntas assim falando sobre férias coletivas, sobre um monte de coisa. Se vocês entrarem no www.constanzo.com.br, lá vocês vão ter o roteiro e tem todas as perguntas que vocês estão mandando. A gente só vai seguir Pode ficar uma tranquilo. A gente linha. vai seguir aqui e a gente retorna, fiquem tranquilos. Exatamente. Então vamos lá. Uma outra questão seria então a demissão. Então não vamos fazer redução de salário, demissão. E aí? Super autorizado a fazer demissão, mesmo que o funcionário faça o home office. Então, a demissão hoje não está desabilitada, não está suspensa. Ela é autorizada a qualquer momento, tá? Então, se Tá, vocês quiserem fazer a rescisão, pode fazer, vai só ter que seguir todo o rito de uma rescisão, né? De uma rescisão normal. normal. Então tem que dar o aviso prévio, então você Exatamente. pagar pelo aviso prévio, isso continua normal. Normal, Se a gente. pode ser Desculpa. trabalhado ou indenizado. Nesse momento, o trabalhado, quem estiver pensando em fazer uma rescisão, é melhor, porque a pessoa vai cumprir em casa, ela não vai receber a parte de vale transporte, né, que isso vai abater, e ela tem um tempo maior para pagar, né, que você vai pagar no término do aviso prévio. Daqui a um mês. Então, é mais interessante esse modelo. Eu não estou incentivando ninguém a fazer, mas se for Não, necessário, é mais interessante para um fôlego de fluxo de caixa fazer a rescisão trabalhada. quando a gente fala de demissão, a gente tem que pensar sempre assim. É muito difícil na área de clínicas você ter recursos capacitados, treinados, que saibam trabalhar na sua metodologia. Então, uma dispensa agora, você pode estar abrindo mão de um recurso que depois você vai ficar sem ele e que vai te trazer um enorme prejuízo não tê-lo. É Por verdade. outro lado, é nesses momentos também que a gente vê quem a gente está carregando desnecessariamente, que a gente só não tinha dispensado ainda por falta de coragem, de Opção. posicionamento, de opção, né? Exatamente. E aí chegou o momento, tá? Agora, uma outra coisa também importante é entender que eu resolvi colocar a pessoa para fazer home office. Daqui 10 dias eu posso tomar uma decisão de colocá-la em férias. Depois eu posso tomar uma Exatamente. decisão. Então, vocês não precisam tomar essa decisão agora. Dá para a gente ir pensando a cada ponto. Só precisa entender que para uma demissão tem um aviso prévio. E é melhor esse aviso prévio agora ser vivido em casa, né? Cumprido em Sim, casa do que, é né? exatamente isso. E vamos pensar na gente também como ser humano. Eu sei que a gente tem que lembrar o quanto essas pessoas também nos ajudaram, se esforçaram, né? Vai ficar nítido para vocês quem merece esse esforço de vocês agora e quem não merece. A gente tem que saber se colocar no lugar do outro e tá difícil para gente. Eu também tenho funcionários, o Anderson também tem funcionários, tá difícil, lógico, para todo mundo. Mas a gente sabe que a gente vai ter um tempo e isso vai passar. E que se a gente se ajudar agora, quando passar, a gente volta mais fortalecido. Então, vale a pena a gente pensar no que a gente pode fazer como ser humano também, porque não adianta nada a gente ter um trabalho social, sair por aí distribuindo cesta básica, ajudando Sim, os outros e não ajudar quem está dentro da clínica da gente, da vida da gente, né? com certeza. E uma outra coisa bem assim, em claro, eu acho que, em primeiro lugar, uma coisa que eu vi muito legal gente, agora não é hora de ficar discutindo o governo. Agora é hora de cada um unir forças um com os outros
e se fortalecer. Eu vi um negócio super legal no meu prédio, assim, só fazendo um parênteses. Eu entrei num elevador e tinha uma cartinha assim de uma moradora do 101 que ela virou e falou assim: gente, eu estou tomando todos os cuidados do mundo e eu sei que nesse prédio existem muitos idosos. Eu me comprometo com vocês a fazer a compra do mercado para vocês não saírem. Olha que gesto maravilhoso, que gesto lindo. E é isso A que a gente gente está não pode perder a precisando humildade, hoje. gente. E é Não, nessa não. hora que a gente vai mostrar também para a nossa equipe os valores que a gente tem, né? Como valeu Exato. a pena eles estarem do nosso lado, né? Então, Exatamente. a gente É tem que isso que é o mais se, importante. a É por gente tem isso que que o se juntar. contato, é por isso que o contato com o funcionário agora mais próximo é melhor. Porque eu acho que essa discussão ela tem que ser feita entre a clínica e o empregado, em juntos, falar, olha o cenário mundial. A gente não estava prevendo isso. Ninguém estava prevendo isso. Então vamos tentar, assim, nem para um nem para outro, porque isso é um time. E hoje em dia, cada vez mais está claro isso, que a empresa é um time. Então a gente precisa se ajudar, um depende do outro, mas ninguém é refém de ninguém. É isso que precisa ter Sim, muito claro para as pessoas, né? Não, ninguém pode ser refém de ninguém. com Fechado? certeza. E aí, tem uma outra opção que é a licença. Como é que funciona? Ó, licença remunerada é o que eu mais ouvi falar nos grupos nesses últimos dias, tá? A licença, na verdade, é assim: você fica em casa, só que você está, entre aspas, trabalhando. E você está recebendo o seu salário integralmente, tá? Não adia pagamento. Ali no quinto dia útil você recebe, blá, 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 blá. Se isso acontecer por 30 dias, essa licença, o funcionário perde o direito das férias. E ele não vai receber um terço sobre férias. Então, assim, essa é uma situação delicada, não pelo fato da lei. A lei tem previsão. Eu acho que, assim, o ponto de tensão dessa decisão é assim: poxa, o funcionário falando, eu fiquei em casa, eu segui as suas recomendações, perdi as minhas férias e ainda não vou receber meu um terço de férias. Eu acho que isso pode gerar um momento tenso com a empresa. Eu acho que é mais por Mas conta disso. isso pode ser por escrito, né? Porque se você chamar a equipe, eu acho que no momento está todo mundo Pode. tentando se ajudar. Do mesmo jeito que o empreendedor está tentando segurar o emprego de todo mundo, vender Sim. coisas pessoais, o funcionário vai entender que ele vai abrir mão de férias e um terço de férias, né? Claro, claro. É lógico que Todo mundo tem isso, que abrir mão de alguma coisa, gente, para a gente conseguir se ajudar, né? com certeza, mas é isso que a gente sempre fala, fazer um mix. Faz 10 dias de férias coletivas, depois entra com uma licença remunerada, vai fazendo um mix para o impacto ser o menor possível, não para a clínica e também não para o funcionário. Se você já entrar com esse cartucho de fazer a licença remunerada de uma vez, é assim, fala, ó, cada um faz o que achar melhor. Só que assim, também tem aquela clínica que está super apertada de grana. Aí ela vai ter que chegar para o funcionário e falar, olha, você sabe, porque o funcionário sabe se a clínica está estourando de ganhar dinheiro e tem dinheiro em caixa, como ele também sabe se a clínica está meio apertada. O funcionário participa de todo o movimento da clínica. Se esse for o momento, aí sim eu acho que vale super uma licença remunerada. Você vai falar, olha o momento que a gente está vivendo, agora mais essa, porque muita clínica hoje está inclusive em reforma, ampliando, fazendo algumas, comprando novos instrumentos, enfim, ainda está com um gasto muito alto, tem que chegar para o funcionário e falar, olha, nossa única opção de caixa aqui não tem outra opção de adiantar as férias e pagar um terço. A nossa única opção de caixa é remunerada, que a gente vai tentar arcar o máximo possível para não fazer a demissão. Eu acho que vale esse contato próximo com o funcionário. E tudo isso tem que ser documentado, né? Tudo que a gente falar aqui precisa ser documentado. Tudo, Eu acho que tá? essa parte é Tudo. bem importante, porque a gente combina tudo de boca e depois, lá na frente, daqui um Não ano, funciona. quando chegar a hora das férias, isso vai dar problema, né? Não funciona. Não funciona de boca. Toda opção, aí vai ter que seguir um mapinha. Eu fiz 10 dias de coletiva.
assina 10 dias de coletiva. Fiz mais 10 dias de remunerada, assina 10 dias de remunerada. Ainda não deu, fiz 10 dias de férias individuais, assina mais dias de férias individuais. Entendeu? Tá. Essa que é uma Sempre tudo questão. assinado. A Mônica tá falando aqui que fez isso ontem, foi exatamente isso. Né? E agora, se os funcionários longe, essa assinatura é um e-mail, é um WhatsApp? Olha, aí eu vou dar uma opção, uma opinião particular agora, tá? De vivência. Hoje, o judiciário trabalhista, ele já aceita o WhatsApp. Então, fazendo uma analogia com isso, esse aviso, na minha opinião, pode ser pelo WhatsApp. As pessoas dando aceite e confirmando bonitinho, tá? Porque assim, hoje a gente está no estado emergencial. Então, algumas partes a gente vai ter que temperar do nosso jeito. Não vai dar para vir pronto. É lógico que a gente vai Tá. usar o princípio da razoabilidade do direito. E como o judiciário já entende como prova a parte do WhatsApp, a gente está levando isso também para essas questões. Porque não vai dar para assinar tudo antes, a gente vai ter que pagar, vai fazer isso. Vai ser uma loucura. Então, imagina, nós hoje, com cerca de 480 clientes, todo mundo pedindo rescisão, férias. E sem contar que é um trabalho em dobro, porque a folha de pagamento que vence no quinto dia útil, ela não vai deixar de existir. Uhum. Ela vai existir. A gente está incluindo mais uma funcionalidade para a gente. E a gente não está cobrando isso. A intenção não é cobrar também. É fazer como uma ajuda para os nossos clientes, essa parte. E as férias, então, se não for férias, se não for licença, férias mesmo, como é que vai funcionar? Eu posso só falar uma coisinha antes, Gleice? Uma A coisa live é que é nossa, você interessante. pode fazer o que você quiser. Obrigado. Que é interessante, quando a gente deixa solto o funcionário, que a gente não chega, não avisa, o que pode acontecer? Eu não dei férias, eu não falei nada para ele, eu não avisei. Pode começar as férias injustificadas, que são as faltas que não tem um atestado, são as faltas que ela não tem um aviso. Isso pode acontecer, porque as pessoas podem falar, mas o governo está falando para ninguém sair. Não, é uma recomendação do governo. Ele não está obrigando a ninguém sair. Tem transporte público, que eu vi uma pergunta lá, tem transporte público. O governo não obrigou as pessoas a ficarem em casa e você não tem atestado médico, é uma falta injustificada, pode ser descontada. E mais uma coisa, eu fiquei com gripe. Mas isso não é uma situação de falta justificável. O que você precisa é de um atestado falando, eu estou com coronavírus. Aí sim. Aí é o médico falando que você precisa ficar X dias sem vir para a clínica. Aí é justificada, tá? Só para a gente deixar esse Começou os tema. aplausos aqui. Não, tudo bem. Vocês, Mas uma vocês não coisa que é ouviram, muito começaram os aplausos. Tranquilo. Mas uma coisa que é muito importante falar das faltas injustificadas, os funcionários geralmente não sabem, o pessoal dono de clínica também não. Quando o funcionário começa a faltar na clínica, essa soma desse vamos supor, o funcionário entrou hoje, nesse 1 ano de trabalho, para ele completar o seu primeiro período aquisitivo, para ser concedido as férias, nesse 1 ano, se ele faltar até 5 dias nesse 1 ano, não desconta nada das férias. Mas se as férias forem de 6 a 14 dias, pode descontar 6 dias das férias dele, sabia? Dessa. É uma coisa bem Não. interessante. Se for, então assim, de 6 sobre faltas injustificáveis. Por isso que é interessante a gente falar sobre isso agora, tá? De 6 faltas a 14 faltas injustificáveis nesse ano, o funcionário só tem direito a 24 dias de férias. E isso poucas pessoas sabem, tá? A gente costuma fazer isso bem certinho lá no escritório. Se o funcionário faltou 15 dias a 23 dias de faltas injustificáveis, ele só tem o direito de 18 dias de férias. Se ele faltou 24 a 32 injustificáveis, ele só tem 12 dias de férias. E se ele faltou mais de 32 e ainda tiver na empresa, né, aí ele perde as férias. É isso que eu ia falar, né? Gente, pelo amor de Sério, Deus, na segunda exatamente. opção já era para não estar mais lá, né?
Mas isso é muito Mas, importante todo mundo saber. aham. Tem. Eu acho que essa situação que a gente está passando também vai ensinar muito todo mundo a valorizar um pouco Sim, mais sim, o trabalho, né, as oportunidades, porque serão aprendizados muito grandes, tanto para quem tem empresa quanto para quem é funcionário. Acho que vai ajudar também sim. a melhorar a nossa mão de obra. E férias, então, É. vamos falar de férias. Férias. Antes que todo mundo a gente entre nesse tema, férias é o seguinte: para o funcionário ter o direito de férias, que é chamado de período aquisitivo, ele precisa trabalhar um ano para ter o direito. Então ele trabalha um ano primeiro, e aí ele tem o próximo ano para tirar 30 dias de férias. Então primeiro ele precisa trabalhar um ano. Então, vamos supor, vamos fazer mais facinho. Eu entrei no dia 1º de janeiro de 2020. Eu completo o meu primeiro ano 31 de dezembro de 2020. Eu só vou poder tirar férias em 2021, até 31 de dezembro de 2021. Então, esse é o Perfeito. período aquisitivo, tá? Então, é interessante todo mundo entender um pouquinho disso. Ah, mas e se eu ainda não completei um ano? Aí você vai fazer uma continha básica, porque antes dessa flexibilização da lei, não podia, tá? Só nas férias coletivas, podia tirar antes de completar um ano. Mas agora pode Tá. nas férias individuais e na coletiva. Quando você entra e tem menos de um ano, cada mês que você completa dentro da empresa te dá o direito a 2,5 dias de férias. Então, janeiro, fevereiro e março. Opa, eu tenho 7 dias e meio de férias. E Entendeu? aí já Janeiro e pode dar, fevereiro porque só. vai ser Aí uma pode. colônia. Aí eu vou te explicar que pode. Ah, eu só tenho Mesmo janeiro e tendo fevereiro. menos que 10 dias. Não tem problema. Mesmo. Essa foi Tá, a flexibilização da lei. Então, assim, legal. mesmo. Já eu entrei em janeiro e fevereiro. Tem 5 dias para tirar. Já está lindo e Uhum. maravilhoso. É por isso que agora a gente vai ter que tratar de formas distintas as pessoas. E pode, porque hoje as férias coletivas deu esse direito. Então, assim, é por isso que é interessante a gente entender bonitinho o que é período aquisitivo, qual o tempo de férias, para depois a gente evoluir para as férias, tá? Fechado? E aí, Deu para entender essa já parte? evoluindo para as férias coletivas? Férias coletivas, antes, até o mês passado, digamos assim, só podia dar para a equipe inteira. Então, assim, todo mundo tem que sair. E o aviso. Hum, Então, assim, basicamente, essa é uma da premissa das férias. E isso flexibilizou por aviso de 48 horas, tá? não é mais 15 Na dias, verdade, como assim, é. vamos só reunir. Como eu falei primeiro sobre dar para todo mundo as férias, hoje pode ser para uma pessoa férias coletivas. Eu sei que Ah, não o precisa de nome. todas. Não, não precisa. O nome eu não vou enrolar vocês. Eu vou tentar seguir o máximo possível uma linha de raciocínio. Basicamente é assim. Antes era todo mundo que tinha que tirar. Hoje, e por isso que é chamado férias coletivas. Hoje, as férias coletivas perdeu esse coletivas, tá? Só para vocês entenderem. Agora é só no nome. Pode ser coletivas de uma pessoa só, tá? Então mas isso é bom, vai ser bom para muitas clínicas, tá? Basicamente, agora, a questão do aviso. Antes era 30 dias, inclusive com carta para o sindicato e blá, 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 um parto. Agora flexibilizou 48 horas. Tá? Então, aviso de férias, 48 horas. São 48 horas úteis, gente. Tá? A lei, ela E tem que é mandar para clara. o sindicato? Não. Não, aí o sindicato, aquela questão que precisava mandar para o sindicato, o Ministério do Trabalho. Não. Flexibilizou também. A única questão é que a férias coletivas ela tem que ter um mínimo de 10 dias, tá? E uma outra questão muito importante, por isso que eu expliquei antes o período aquisitivo, mesmo aquele funcionário que não tem um ano de trabalho completo, ele vai poder fazer a férias. Então, aí vai ter que fazer uma continha por funcionário. O que não pode, o que todo mundo está querendo, é fazer férias negativas. Se o funcionário entrou, olha só como uma coisa é louca, né? Porque se o funcionário, eu preciso do mínimo de 10 dias, certo? De férias coletivas. Se o funcionário Uhum. entrou em janeiro, ele tem janeiro e fevereiro completo. Ele só tem 5 dias de férias coletivas. Aí não é uma boa opção para as férias coletivas. A melhor opção é esse funcionário em específico
fazer qualquer outra modalidade que a gente está explicando aqui. Tá. Entendeu? Então, vamos tentar entender assim. Até agora o que a gente já falou. Redução de jornada não é uma coisa segura, não é algo para se pensar Exatamente. agora. Exatamente. Demissão, vale você verificar se é um recurso, né? Se a pessoa vale a Sim. pena ou não o recurso. Licença, a gente Oi? colocaria. A licença viria depois das férias, na sua opinião? Na verdade, aí também depende, né? Porque a licença remunerada pode ser, para esse funcionário que só tem 5 dias, pode ser a licença, que aí não é interessante ele entrar Então, nas férias. Para para quem esse não daí tem férias, ela é a melhor opção. Ok. exatamente. E aí a gente tem as férias individuais e as férias coletivas, que é o que você já explicou para gente. Exatamente. As E aí, individuais, basicamente, o que que ela tem de diferente das coletivas? Ela vai seguir a mesma questão, ela só não tinha que avisar o sindicato, mas agora porque perdeu essa obrigação, então também fica meio que parada. Vai ter o aviso de 48 horas, antes o pagamento de 48 horas, que isso a gente não falou, que é importante falar, o pagamento também. para as duas Paga-se opções, para as duas individual ou opções. coletiva. Uhum. Exatamente. Como que faz esse pagamento que é o terror? Eu já vou explicar. Só vamos pegar essas características que eu vou explicar o pagamento que é o horror também. A única questão das férias individuais que é diferente, que ela não tem um mínimo de 10 dias, né? Então hoje ela pode ser repartida em 3 períodos, digamos assim. Um período tem que ter 14 dias no mínimo, e os 2 outros períodos, no mínimo 5 dias. Entendeu? Então isso é Tá. diferente das coletivas, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho mais à tona isso, tá? Um pouquinho mais claro, quer dizer. E Agora o aí veio pagamento que tá todo mundo. Ah, não, desculpa, fala o então, pagamento. não, o pagamento. Então vamos supor, é básico, tá? O pagamento. Eu tenho um funcionário que recebe R$ 900. Eu vou falar R$ 900 para ficar mais fácil a conta, tá? Não pode receber R$ 900, apesar de se tiver menor horário, pode, mas não vamos entrar nessa questão. Mas vamos colocar que ele recebe R$ 900. E eu vou dar 10 dias de férias para eles. Então, eu pego esse proporcional, 900 dividido por 30 vezes 10, que vai dar R$ 300, certo? Então, eu tenho que pagar esses R$ 300 de 10 dias e mais um terço, e mais 100. Então, eu tenho que pagar R$ 400 para ele sair de férias 48 horas antes. Então, a Ok. conta é essa. É basicamente o salário que ele receberia nesses 10 dias, mais um terço. Só que esse salário vai ser abatido da folha de pagamento do quinto dia útil normal dele. Não é que vai pagar 2 vezes. Vai Uhum. antecipar essa parte. É que como está no meio do mês, aí fica meio enrolado, né? Vai ter que, Tem que que fazer realmente cálculos, né? fatiar. Exatamente, vai ter que fazer cálculo. Então, as férias individuais, ela tem essa particularidade. Como flexibilizou um monte de coisas das férias coletivas, ela ficou muito parecida. A É. maior questão, ficou muito parecida. A maior questão é que nas férias individuais você pode fazer um prazo de 5, um de 15 e o outro de 10. Entendeu? Você Uhum. pode fracionar isso. Pode começar um já de 15 já direto, se achar que vai, enfim. Aí tem uma facilidade, digamos assim. Tem opções. E em algum momento do ano a gente teria que pagar essas férias. Então, tá assim, Ó, adiantando. exatamente. Tem uma pergunta aqui. Olha, a antecipação é só 48 horas, não precisa fazer uma antecipação maior, tá? E aí vamos chegar onde o povo está desesperado, que é o banco de horas. Então, o banco de horas também precisa de um acordo, tudo, ó, férias coletivas precisa assinar um acordinho, férias individuais, um acordinho, que é o aviso. O banco de horas também. Parte clínica, médico e dentista é autorizado a fazer banco de horas pelo sindicato, tá? Então, isso, a gente nem precisa pedir permissão para o sindicato, é uma coisa legal. A gente já pode fazer o banco de horas. Qual é a relação que a gente precisa entender bem aqui, que a gente precisa parar para pensar um pouquinho no banco de horas, mas ele é um cartucho para a gente queimar em algum momento, tá? O que Tá. acontece? O funcionário ficou 5 dias em casa, fazendo banco, compensando o banco de horas. Ele vai ter lá 40 horas de trabalho a compensar.
Como que compensa isso? A gente só pode compensar 2 horas diárias, porque o funcionário ele não pode trabalhar mais de 10 horas na empresa. Então ele já trabalha 8. Aí ele vai trabalhar mais 2, que é para compensar parte dessa hora trabalhada, tá? Então, basicamente, a Aí gente tem tem os que sábados entender. também, né? Isso, eu ia falar isso agora. Tem aos sábados que também pode compensar. Só que vai ficar, dependendo do prazo, se você queimar um cartucho e lá ficar 60 dias de banco de horas, vai ser impossível você fazer esse pagamento. Aí a pessoa no outro mês pede demissão. Então ela Não, e recebeu também tem isso, validade banco de horas, né? Não dá para ela ficar. tem validade básica, tá? Depende de convenção, 180 dias. A gente É, fala pelo então dá. mínimo 180 dias. É que tem convenção que é 1 ano, tem convenção que é menos, mas a média é 180 dias para queimar. Mas dá para Então, juntar tudo isso. Dá para usar as férias isso. coletivas, dá para usar as individuais, dá para usar o banco de horas, dá para a É gente por vai isso que juntando. isso, na verdade, é um jogo de xadrez, gente, agora. A gente tem É, que trabalhar de forma inteligente. Ah, deu 10 dias de férias coletivas. A gente está ouvindo, já vai entender que vai estender, faz compensação, faz remunerada. Aí estendeu mais um pouquinho, faz banco de horas. Entendeu mais um pouquinho, a gente não vai parar por causa disso. A gente não vai entrar em férias coletivas. A gente está vendo um monte de contabilidade entrando em férias coletivas. É uma loucura não, entrar uma contabilidade entrar em férias coletivas nesse momento. Porque, na não tem verdade, como. vai se perder. E os clientes, vai lá, 30 dias de férias coletivas. Pô, se voltou se deu tudo certo daqui 15 dias, e aí? O cara vai ficar mais 15 dias parado? Então, é um jogo de xadrez que a gente vai ajudar todo mundo, os nossos clientes, e com lives, assim, agora mais rotineiras, para a gente também fazer uns mecanismos de ajuda para a gente atravessar essa É. maré aí muito boa. E a gente não sabe, por exemplo, se puder se deslocar, mas não ter atendimento ao público, você pode ter um trabalho interno dentro da clínica. Então a gente vai ter que esperar um Tem. pouco para saber como vai É, acontecer. é fazer E aqueles faltou falar do home processos que ficam. office. Ah, é verdade. É legal fazer aqueles processos que ficam debaixo do tapete, que a gente É, nunca quer olhar. Esse é bem o que interessante dá para fazer. fazer de home office? Porque hoje tudo é online, a gente tem Também, todos os também. processos, Ó, o né? home Só office não dá para mexer também. no arquivo da clínica, mas o resto dá para Ex- fazer. Exatamente. O home office também tem que ter um acordinho, tá? Bonitinho. O home office, o Marcos está perguntando assim, onde que entra? Principalmente na estratégia, vamos supor, quando acabar isso, como é que a clínica vai atuar? Então, o pessoal de marketing, o Ricardo, enfim, todo mundo que atua com isso, falar, putz, e agora? Hoje, todo mundo é muito importante, a contabilidade, a parte de gestão com vocês, a parte de marketing com o Ricardo, todo mundo é interessante ou com o outro, assim, existem milhares de parte de marketing, parte de contabilidade, parte de administração. Hoje em dia a gente não está vendendo. Eu acho que é bom deixar muito claro isso. Tem que falar sobre nomes. A gente tem que se ajudar agora, né? Todo mundo tem que se unir. A contabilidade tem que se unir. A parte de gestão tem que se unir. A parte de marketing tem que se unir. É um momento de união. É por isso que é Com interessante a certeza. gente colocar. Então, assim, todo mundo, contabilidade. O que que a gente pode melhorar? Como que a gente pode fazer cursos, enfim, melhorar, inclusive com a Constanzo? O que que a gente pode ajustar? Parte de gestão, que geralmente fica debaixo do tapete. O que que a gente pode reclassificar contas para ter um relatório melhor? É a parte de marketing. O que que a gente pode fazer para quando voltar isso, a gente tá com força total para recuperar esse tempo perdido? Eu acho que é muito importante. Então, o home office, ele entra muito nessa questão, né? E a gente tem que colocar Ah, assim, acordo com o funcionário, sempre para home office, sempre para qualquer estratégia que a gente for seguir. Ajuste da estrutura do funcionário. Tem que ver se o funcionário tem internet, ele já paga, se vai ter que ter uma internet melhor, e isso a empresa vai ter que arcar, se tiver. Se ele tem computador, tem gente que vai levar computador do escritório para trabalhar de home é, office, entendeu? é um jeito. E como o É. mais importante disso tudo, que eu acho que é bem importante, como que a gente vai organizar o trabalho de quem está fazendo home office? Existe um sisteminha, existem vários sistemas, tá, de Kanban, que é um sisteminha de quadrinhos, tá, de tarefas,
tem o Trello, tem o Asana, tem... eu não lembro alguns outros nomes, enfim, tem um monte, mas o Trello é mais conhecido, o Asana, que você consegue colocar lá quais são as tarefas daquela pessoa do dia, entendeu? Uhum. Porque vai ter, vamos supor, vai ter que ter gente na clínica conversando com o paciente e dando informação, fazendo um acompanhamento mais próximo com o paciente para falar assim, olha, tá tudo bem, a gente já tem uma previsão de retorno tal, aí não deu para retornar naquela data, olha, a gente já tem a previsão, agora a gente atualizou, vai ser para tal. Vai ter que ter um back-office para o paciente, principalmente se for uma clínica, que nem uma clínica que é nosso cliente de Brasília, o Sandro, tem um volume muito grande de gente. Aí a gente estava até batendo papo hoje, batendo papo com o Fernando hoje, o Timura, sobre essas questões. E agora eu quero fazer tal coisa, como que eu procedo? Então, assim, hoje o bate-papo, assim como a contabilidade, assim como vocês, assim como qualquer pessoa de apoio, vai ter que existir. Então, é interessante que a clínica também tenha esse departamento de apoio, né? Esse home office, a equipe de vocês vai ter que levar o celular da clínica para casa, né? Vão ter Exatamente. mensagens para ser respondidas. Gente, é momento de vocês fazerem relacionamento, né? É momento da gente mandar para os Exatamente. nossos clientes como é que você está, se precisar de algo, estamos aqui. Grava o nosso número na agenda. Já é o momento em que a gente pode começar a atualizar cadastro, melhorar as listas de transmissão, rever todo o sistema de vocês, gerar planilhas, né, sobre os orçamentos que não foram fechados, os tratamentos que não foram terminados, pessoas que não retornaram. Então, tem muito serviço administrativo que pode ser feito à distância, nesse home office. Os cursos que o pessoal está falando aí, agradeço bastante. Estou todo mundo assistindo Recepção Nota 10, fico super feliz, né? Então, os cursos de recepção, curso de gerente, curso de vendas, todos esses cursos que vocês puderem fazer. A gente pode dar um curso para o funcionário, porque eu vi até uma pergunta aí, mas e se ele tiver de férias? Então, você não pode exigir que ele assista, mas você pode dar o Claro. curso para ele orientar. Aproveita suas férias para assistir, não é obrigatório, mas você pode sugerir. Agora, se ele Mas tiver se de ele home tiver office, de... você pode exigir, Exatamente, você pode né? Aí você obrigar. pode Então, esse exigir. curso de... Não, mas é... Você Pode... pode pedir para ele te mandar resumo. Eu estou preparando, gente, eu vou colocar lá à disposição exercícios para os cursos, porque como eles vão fazer em casa, a gente está preparando vários quiz, exercícios para elas responderem, para a gente ver que realmente assistiram. Eu vou disponibilizar para vocês uma página que nós montamos, tá? Com vários cursos, várias gravações, vários materiais escritos sobre gestão, sobre marketing, que vocês podem aproveitar nesse momento também para fazer para fazer equipe. Vai ser gratuito. É um jeito da gente tentar todo mundo se ajudar, da mesma forma que o Constâncio está fazendo aí, para poder ajudar vocês nessa parte contábil. E agora, tem um Gente, milhão de eu, perguntas. eu vou fazer o curso Fala. da Gleice, viu? Vários, inclusive. Só uma Não de coisa para recepção. finalizar, né? Talvez sim, viu? Só para vocês também uma coisa que eu pensei, pega cada tratamento do paciente e aqueles tratamentos é que eu não conheço muito, né? Mas aqueles tratamentos que pode cair o provisório, manda uma perguntinha. E aí, como tá teu provisório? Tá tudo bem? Sim, Tá? relacionamento, Eu acho que é gente. isso, é importante essa parte, tá, gente? Super É muito importante. Eu legal. quero ver vocês todos no Instagram, com a carinha lá, falando de autocuidado, falando de saúde, tá todo mundo ligado nas mídias, vocês têm que aproveitar esse momento. Então não vejam isso só como lado negativo. Tem sim muita coisa boa que vocês vão poder fazer. Tem aqui, olha aqui, assim, um milhão de perguntas que foram feitas, que não vai dar para responder Para responder todas, todas, né? tá? Mas eu vou dar uma resumida aí nesses. Você tem 8 minutos, Constâncio, para responder Tá, tudo isso. vambora, vambora. Deixa eu ver o que ficou, que tem mais. Que a gente ainda não respondeu. Uma que a Ó, gente não respondeu. O INSS do dentista. Se isso vai ser suspenso ou não. na verdade, assim, se você fizer, eu vou responder rápido, tá? Se você tiver faturamento livro caixa, tem que fazer o recolhimento. Na empresa, você tem a opção de cancelar, mas no livro caixa não, é obrigatório.
Depois de demitir, eu posso recontratar a pessoa ou tem que esperar um Pode, tempo? pode recontratar, só que tem uma questão, ele vai receber, se ele estiver recebendo o seguro-desemprego, vai ser cancelado o seguro-desemprego, e uma coisa muito importante, ele não pode ser recontratado com prazo de experiência, porque a empresa já sabe como ele funciona. Então, nessa recontratação, vai cair aqueles 90 dias de experiência. O contrato já vai começar do primeiro dia de assinatura. E se o Se funcionário contratar, não for registrado? aí tá tudo Com tudo certo, né? isso que a gente conversou, Na ferrou. verdade, assim, olha só que coisa louca. Se o funcionário não for registrado, você que tem que arcar todo o período de INSS dele, se ficar 90 dias, você tem que arcar. Não dá. Porque assim, vamos supor, já vou linkar uma questão aqui. O governo falou, não tem transporte público. Não, fechou as clínicas. Aí, ou o funcionário pegou, mais ainda cruel, o funcionário pegou o coronavírus, esse que não está registrado. Tem um atestado de 90 dias de afastamento. 15 dias é a empresa que paga normalmente e o restante é o INSS. A pessoa que não, a clínica que não contratou vai ter que arcar com tudo. Posso demitir um funcionário com suspeita do Covid? Suspeita sim. Suspeita sim, não tem problema. Corre, corre. Ok. VT, VR, como é que fica nesse período em que elas estão em casa? Suspenso. Tudo Uma suspenso, coisa todos os legal, ó, benefícios? uma coisa legal, todos. Todos os benefícios falando de VT e VR. Mas uma coisa legal, se você colocar os seus funcionários em home, o que vocês podem fazer é falar, olha, o VT eu não pago, mas o VR eu pago para compensar o que você vai ter a mais de ligação, blá blá blá, enfim. É uma forma de dar Mas um se a gente tem o equilíbrio. celular da clínica, provavelmente o celular da clínica, acho que não vai ter Para a gasto a clínica, mais não. nenhum, Aí não né? precisa. Muda alguma coisa se o funcionário tiver em tempo de experiência? Melhor, na verdade, que aí você faz a demissão sem o aviso prévio. A experiência, na verdade, só rapidamente falando, você faz a rescisão e paga a metade do que seria pago até o final do prazo da experiência. É melhor, a Uhum. melhor opção. Quem está em experiência, na verdade, infelizmente eu preciso falar isso porque eu sou do lado da clínica, né? Eu sempre penso em todo mundo, mas a gente tem que fazer a primeira pontuação na clínica, porque é ela que vai gerar depois a sobrevivência dos outros. Se não existir a clínica, o funcionário não vai ter. Então é melhor que a gente, nesse momento, priorize a clínica para que ela se recupere e recupere os empregos, do que falar, ah, não, o funcionário é assim, aí acabou a clínica, acabou o emprego. Então é por isso É, essa questão. Não é que eu sou contra o funcionário, com certeza. mas a gente precisa ter uma certa coerência, né? Então